Estamos no ar. Olá, olá, estamos de volta aqui com a Mônica. Eu queria dizer para vocês o seguinte, que algumas perguntas já podem vir aqui pelo nosso YouTube, pelo chat da Rádio Nova Difusora. A gente vai falar de comunicação e oratória. Mônica, boa tarde para você. Muito obrigada por ter vindo aqui. Muito boa tarde, Bia, boa tarde a todos os ouvintes aí, que prazer imenso conversar e falando de um tema que eu realmente sou absolutamente apaixonada, que é comunicação, e como a comunicação alinhada, ela nos diferencia como profissionais, nos diferencia como pessoas, mas principalmente como a gente se mostra para esse mundo enorme, né, que a gente tem aí de oportunidades que às vezes está escondidinho, porque a gente não sabe se posicionar. Eu conversando aqui, o que vocês não conseguem estar aqui do meu lado, do lado da Mônica, mas ela como especialista de comunicação, a gente já consegue ver no sorriso dela o quanto ela gosta de falar desse tema. Então, às vezes, ela só com o sorriso e com o olhar, ela já demonstra o que ela está sentindo. Então, ela também vai falar todas as formas de comunicação e o quanto é importante, sim, em todos os ambientes, não só para babá e enfermeira, que é um dos temas que a gente mais fala aqui, né, para um dos públicos que a gente mais fala, mas é para todo mundo, né, Mônica? Antes de você começar, eu só vou te introduzir aqui, falar um pouco da Mônica mesmo, porque eu nem falei dela. A Mônica, ela tá ela é autora de 4 livros, especialista em comunicação e oratória, marketing, palestrante e mentora. É só isso, viu, gente? Só isso. Ela tá no Instagram como @Mônica Melo Oratória. É isso, Mônica? É isso mesmo. Isso mesmo. E a gente estava falando sobre a importância da comunicação em todos os níveis profissionais. Como você vê hoje o seu papel para auxiliar as pessoas nessa melhoria da comunicação, Mônica? Então vamos lá, qual que é o desafio? Primeiro é as pessoas entenderem que comunicação é alinhamento. É o que você vai falar, como você vai falar e por que você vai falar. Muitas pessoas, até quando me procuram, Bia, elas falam assim, nossa, mas eu acho que eu não tenho um problema. Na verdade, nem é um problema. Mas na maioria das vezes, a pessoa é a melhor profissional, mas ela não mostra. Ou não mostra por conta das roupas, pela postura, pelo tom de voz, mas principalmente porque às vezes dentro dela, ela acha que o outro é mais interessante, que talvez o outro tem uma melhor formação. Vou aproveitar que eu estava aqui, ouvindo tudo que vocês estavam conversando, em que uma das pessoas mandou a pergunta falando, eu vejo que elas são melhores, talvez eu não sei passar roupa tão bem, eu não sei fazer tal atividade tão bem. E na verdade, todo mundo tem suas habilidades únicas. Mas e se você não mostra? E se você não mostra com a sua postura, um ombro muito para frente, eu tô insegura, um ombro atrás demais, eu tô um pouco arrogante. Então, o equilíbrio, por isso que eu falei do alinhamento, o olhar, como você falou. Eu quero demonstrar que eu gosto de algo, mas nos meus olhos eu estou com medo, eu estou insegura. Como que isso vai transmitir para quem tá falando comigo? Então, pensando especialmente nas profissionais aqui, cujo foco do nosso programa, mas que isso serve para todo mundo. Você quer mostrar paixão, o seu olhar tem que dizer que você está apaixonado, que você gosta. Mas, Mônica, e se eu tô com medo? É uma função nova, talvez eu não sei exatamente o que eu vou enfrentar. Como que eu vou mostrar paixão por algo que ainda é desconhecido? Então você vai resgatar na sua memória uma cena que te deixa realmente animado. Algo muito feliz da sua experiência profissional ou até mesmo pessoal. E quando você falar desse novo desafio, você vai ter na sua mente essa lembrança. Porque a hora que você falar os olhos, gente, tem aquela frase clássica, são o espelho da alma. Então, quando eu tô falando e os meus olhos estão abertos, mas eles estão brilhando, eu tô demonstrando uma comunicação mais assertiva, mais empática e principalmente que eu estou comprometido com aquilo. Então, percebe como precisa alinhar esses elementos? Não é sobre, eu falo certo, tenho vício de linguagem, também. Mas as palavras representam só 7% da nossa comunicação. 38% é o jeito que eu falo, pela entonação de voz. Imagina eu falando assim, todo baixinho, falando de comunicação. Talvez ele não ia gerar o impacto na pessoa que me ouve. Então eu preciso alinhar o meu corpo,
a minha voz, mas o meu olhar também faz parte do meu corpo, Perfeito. percebe? E faz muito, se a Érica estiver ouvindo a gente nesse momento, que ela disse que iria estar presente justamente para ter um retorno da pergunta dela, a parte da insegurança dela no primeiro emprego, até faz com que ela também avalie a forma como ela se comunica nesse sentido. Né? Porque se a gente der uma força para ela, para que ela consiga observar o tom de voz que ela usa, o quanto ela se recolhe na postura perante outras pessoas na casa. Então, o pai e a mãe chegam, ela se encurva toda, ou ela fica normal. Quando o pai e a mãe chegam, ela treme a voz, ela mais baixinho, ou ela consegue se expressar de uma forma normal. Então, tudo isso ela consegue também se observar e procurar melhorar, porque isso já vai ajudar com que ela se sinta mais segura. Perfeito, correto? Perfeito. Tá. E olha que ponto maravilhoso que você trouxe. A Érica é uma entre milhares de outras pessoas que tem a mesma questão. Ah, mas eu não tenho tanta experiência. Mas espera, você é uma mulher qualificada. O seu patrão, o profissional ali do outro lado, ele te contratou. Ele viu algo em você que talvez outras pessoas não chamaram atenção. Então, o primeiro ponto é a gente entender que eu fui escolhida. Perfeito. E eu quero fazer um bom trabalho. Eu preciso demonstrar isso. Então, na minha postura. Então, sem eu saber que eu tô errando na postura, eu não vou prestar atenção na minha postura. Agora que todo mundo já sabe, alinha uma postura. Seu ombro tem que estar encaixado, seu bumbum tem que estar lá para trás, mas o seu tronco precisa estar ereto. Isso vai ajudar com que a sua postura demonstre assertividade, proatividade e energia. Fora um monte de outros, mas eu quero aqui focar nesse desafio que a Érica trouxe pra gente. Que eu brinco, né? Quem tá presente, quem manda pergunta, tem mentoria ao vivo. Tem mentoria ao vivo. Eu falei pra ela, cola lá na rádio que hoje a gente vai esclarecer e vai te ajudar muito. Então, querendo ou não, a gente está fazendo uma consultoria individual, que óbvio que muitas das pessoas que estão ouvindo a gente podem aproveitar para também fazer essa autoanálise. Exato. Né? Porque muitas das vezes a gente se sente insegura em algumas situações. Eu vejo algumas profissionais falando, nossa, quando eu vou num evento com a minha patroa, eu fico insegura, eu fico acuada. O que será isso? E tem a ver muito com a forma, com a postura, com a roupa. Às vezes a gente erra a roupa. Até nós, que não estamos indo a trabalho muitas vezes, vamos num evento e a gente erra a roupa, a gente fala, nossa, causou, agora não deu certo essa roupa que eu coloquei. E causa uma insegurança mesmo. Exato. Então, a roupa pode rebaixar a gente num nível muito lá embaixo, né? Sim. Então, é importante essa sua reflexão para a Érica e acho que para todos que estão ouvindo a gente aqui. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar para ela, Mônica? Eu queria acrescentar nesse exemplo que você acabou de trazer sobre a roupa. Tá. Fui com a roupa errada, e agora? Gente, eu venho de um universo que eu era ultra tímida. E aí, eu era também, além de tímida, perfeccionista. E aí, tudo me travava. O que eu descobri? Se eu travo, eu não entrego o meu melhor. Então, eu aprendi a lidar com um cenário caos. O que é isso? Eu já imagino que tudo vai dar errado. E aí, quando dá errado, eu estou preparada emocionalmente. Por que isso é bom? Porque, às vezes, na nossa comunicação, me pedem para falar algo e eu não estava preparada. Tá. Eu não sei o que falar e é onde a pessoa gagueja. Tá. Então, o que eu tenho que pensar? Estou indo ao evento. E se me colocarem no palco? O que eu vou falar? Mônica, mas eu não tenho palco. Mas e se te derem o microfone? Você não vai falar? Você vai perder a oportunidade? Ou você vai perder, tá lá num evento com seu patrão, todo mundo tá numa boa e você não se sente ali tão colocada? Você se sente deslocada? Qual que é o ponto? Você tá lá. Valorize estar lá. Honre toda a jornada que você esteve para chegar naquele lugar. Talvez outras pessoas amariam a oportunidade de estar lá, cuidando das crianças até mesmo, mas outras pessoas não têm esse acesso. E aí eu perco a oportunidade porque eu tô com medo. A gente tem que perder essa necessidade de aprovação, de resgatar lá na nossa cabeça que, eu não sou tão bom. Gente, enquanto a gente não se enxergar como capaz, potente e também como diferencial, a gente não vai falar com segurança. A comunicação é alinhada, é uma comunicação que fala com segurança.
que fala com assertividade, que fala o que tá no coração. Perfeito. E se eu tô com medo, com vergonha, me sentindo o tempo inteiro deslocada, o que acontece? Eu não transmito segurança. Tá. Então serve pra Érica, mas vai servir pra Serve todo pra mundo muita gente. também. Agora, a minha pergunta com relação à sua colocação. A gente vai ficar debatendo aqui uma com relação à colocação da outra. E as perguntas que eu trouxe aqui, depois a Mônica responde no Instagram, Combinado. porque eu sei que muitas perguntas vieram também pro nosso Instagram, mas depois eu direciono caso não dê tempo. Combinado. Mas a minha pergunta que abre um monte de interrogação aqui. Como tirar este medo? Então, você foi uma pessoa que já colocou aqui que tinha este medo, tinha essa insegurança, era muito tímida e virou a chave. Isso não acontece obrigatoriamente com todo mundo, essa virada de chave. Tem pessoas que têm mais dificuldade, pessoas que têm menos dificuldade, talvez por uma falta de autoconhecimento, uma autoanálise, ou não percepção de uma situação, de como as coisas acontecem no mundo, enfim, cada um com o seu cada um. Sim. Mas tem algum trabalho básico, um trabalho de início que a gente conseguiria fazer, Mônica, para destravar um pouco diante dessas situações de caos que você citou? Com certeza. Então, agora vai o presente. Quem tem papel e caneta, a hora é agora. Vai lá, Anotem. busca, pelo amor de Deus. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Na maioria das vezes, Bia, nós carregamos mentiras que foram colocadas nas nossas costas. Então, o que eu tenho que fazer? Pega um papel. Gente, isso é de dentro do meu treinamento. Tô entregando ouro aqui para honrar todos vocês e honrar esse convite. Quando você escreve num papel, tem que escrever. Não adianta, eu vou pensar na minha cabeça, vou escrever no celular. Papel e caneta. Escreve no papel todas as mentiras que você se lembra. Você não é bom, você não é capaz, você tem vergonha, você é tímido. Tudo que alguém falou ou que a sua voz interna fica repetindo. Esses são os sabotadores. Primeira coisa é mapear quem são. Depois que você escreveu, para cada um que você escreveu de mentira, tem que escrever 2 de verdade. Quem é você? Nem que seja na sua melhor versão dos sonhos. Mônica, eu ainda não sou uma comunicadora, mas gostaria de falar com mais segurança. Eu sou um profissional muito bom e quero me destacar. Eu quero atender clientes de alto nível. Eu quero me destacar, então escreva. Quando você faz isso, você está reescrevendo a sua história. Sabe aquele papel das mentiras? Você vai queimar. Isso mesmo, queima. E aí daqui a um tempo você abre uma caixinha de questões que você começou a lidar que antes você não lidava. E você vai lembrar de outras mentiras. Escreve no papel, junta ali umas 10, 12. No primeiro tem que sair pelo menos umas 100, 150, tá? Tem muita mentira que as pessoas carregam. Ai, Mônica, só deu 30. Dá uma vasculhada. Porque é isso que faz com que as pessoas não se coloquem nas melhores posições. Que aceitem ser agredidas, que aceitem desrespeito. Então a pessoa só aceita aquilo que falaram pra ela que é verdade. E aí volta no ponto que você falou. Às vezes ela não tem nem repertório de mundo. Então eu preciso escrever e queimar o que é mentira e criar o meu inventário de coisas boas. Quais são as minhas verdades? E toda vez que o medo aparecer, o sabotador falar na minha mente, eu tenho que ir lá e resgatar isso. O seu recurso das verdades. São as minhas verdades. Gente, esse é um dos trabalhos mais incríveis que eu trabalho no meu treinamento e que destrava todas as pessoas. Não tem uma pessoa que não muda. Ela fala, Mônica, virou uma chavinha. Porque vira uma chavinha quando você para de carregar mentira. E você, além de ter uma leveza de jogar a mentira fora, você tem um empoderamento, que eu nem sei se usa-se mais esse termo, né? Que é mais da minha época, mas eu não sei se é usado o empoderamento, que falava muito do empoderamento feminino, mas você tem um empoderamento de um outro lado, no sentido de se sentir um super-homem, se sentir uma super-mulher, porque você convocou ali várias verdades, ou vários desejos, ou aonde vários objetivos, enfim, são coisas fortes que você invoca, positivas para si. Então você muda até a energia do teu mindset, né? Então você consegue mudar essa energia do sou um fracassado para ser um vitorioso, do sou um cara que não sabe falar em público, eu sou o melhor que sobe no palco e fala no público. Então você consegue fazer sou muito tímido, não, eu sou bem comunicativo quando necessário. Porque a timidez não é o problema, né? Não. A questão é quando você usa essa timidez e quando ela te atrapalha. Porque aí você perde a oportunidade. Perde a oportunidade. Perfeito. Tá.
Que bom, muito bom, Mônica. Agora sim eu vou fazer uma pergunta que chegou no nosso Instagram, que é o seguinte, tem uma babá que perguntou assim, que foi a Cláudia. De que forma nós, babás, podemos construir uma comunicação boa ou eficaz para estabelecer confiança e respeito nas famílias em que trabalhamos? A gente falou para a Érica um pouquinho, você vê como vem bastante Olha pergunta só. nesse sentido? Vamos lá. Então, Cláudia e todo mundo que está me ouvindo. Isso. Gente, o que é uma comunicação eficaz? É uma comunicação alinhada. O que eu vou fazer, por que eu vou fazer e como eu vou fazer. Tá claro para o seu chefe, para o seu patrão, o que ele espera de você? Está claro para você o que você espera dele? Então, no exemplo anterior, a criança me bateu. Tem que estar alinhado dentro da família. O que se faz quando uma criança bate? Qual é a condução da família? A mãe poderia ter se posicionado naquele momento. Vamos supor que a mãe não prestou atenção, estava focada no trânsito, respondendo uma mensagem e não prestou atenção. Mas não é importante a gente se alinhar? A gente não aceita violência. Eu não aceito, se eu não concordar com algo que você fez, eu não vou te bater. E por que você vai me bater? Então as crianças aprendem por espelhamento. E violência, partindo de criança, sempre é comunicação. Uma comunicação desalinhada. Ela quer demonstrar algo, mas ela não tá sabendo. E as mãozinhas, às vezes, elas vão pro lado errado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me conectar com as pessoas e eu tenho que alinhar. Eu alinho com o meu time, se eu tenho time para baixo, e eu alinho com a minha gestão, se eu tenho time para cima. Então, o mais importante é a gente saber exatamente o que precisa ser feito, como deve ser feito e por quê. O adulto, ele é pautado pela andragogia. Não vai dar tempo da gente aprofundar esse assunto. Quem sabe a gente fala numa próxima. Sim. Mas o adulto precisa do motivo para ação. Ninguém faz nada sem um motivador. É isso que faz você acordar todo dia. É isso que faz você suportar, às vezes, o trânsito, os desafios da vida. Porque você tem um motivador lá na ponta. Então, para a comunicação, tem que ter uma motivação também. Muito bom. Eu fiquei aqui... observando a sua fala com relação à babá que questionou que a gente não vai colocar nome, não vai dar nome, né? A gente não precisa expô-la aqui nesse momento, mas quando você fala da importância da babá também ver o outro lado, porque muitas das vezes, quando tem questionamento, que elas vêm me questionando, parece que elas condenam muito os pais por algum comportamento específico, mas não olharam, não viram o lado deles naquele momento. E você citou muito bem, às vezes ela estava respondendo alguém do trabalho, o chefe dela acabou de mandar uma mensagem, uma bombástica para ela, e ela realmente saiu daquela cena. E isso acontece de fato. O importante é o que você falou, realmente muito bem colocado, Mônica, é colocar todo mundo na mesma situação e na situação do respeito. E que aquilo sim, a situação do respeito deve ser mantida para todos os entes daquela família. Óbvio que se a mãe reagir de uma forma que, olha, eu ouvi tudo, é assim mesmo que acontece, aí cabe a profissional não aceitar ficar naquela residência. Mas muitas das vezes é importante ouvir o outro lado. Que às vezes a gente julga demais e ouve de menos. Então, muitas vezes eu falo, a importância dos dois ouvidos e de uma boca é para isso. É para ouvir muito o seu interlocutor e às vezes falar menos. Né? Às vezes a gente precisa falar menos e entender a situação onde a gente foi colocado. E nesse caso ela precisa entender a situação onde ela foi colocada antes de julgar. Exato. Né? Sempre partindo do pressuposto que uma comunicação alinhada é uma comunicação autorresponsável. Eu sou responsável pelo que eu faço, mas pelo ambiente que eu estou inserida. Se eu não aceito levar um tapa na cara, eu preciso deixar claro isso para as pessoas. Eu tenho que ver qual era a situação, qual era o contexto. É que, o que eu percebo, Bia? Às vezes, na hora do incidente, a pessoa perde um pouquinho a inteligência emocional, sai ali do seu, sabe? Se sente muito mais agredida do que ela foi. Não tô falando que é legal, gente, ser agredido. Não. Mas na hora que eu brinco com meu filho, eu falo, filho, não bate na mamãe. Porque a mamãe tem traumas de infância, que quando me bate, eu viro uma fera. Então, eu tenho que aprender a controlar. Mas ali na situação, provavelmente foi uma situação similar,
e ela não soube controlar, e aí ela não vai ver como que tá o contexto, ela não vai prestar atenção que, de repente, a patroa estava recebendo uma notícia horrível e estava num contexto que ela não pôde dar atenção. Mas, de novo, e eu vou reforçar aquilo que você falou, assim, ela tem que combinar e falar, eu não aceito isso, eu não admito ser agredida, eu estou aqui para trabalhar. E até um ajuste no que a mãe falou assim, a babá não vai querer vir. E se a criança não quer a babá? Ela já entendeu, você já me deu qual é a fita. Já deu qual é a fita, eu vou bater mesmo pra ela não vir. Então não é esse o ponto. É sempre alinhar o que se espera e conversar. A conversa precisa acontecer. Como que eu converso com o adulto? O quê, por quê e como. O que eu tô falando? Que aconteceu um incidente, que eu fui agredida. Por que isso não é legal? Porque eu não admito, eu acredito que a comunicação não deve ser por meio da agressão. Vamos entender que a criança também está se comunicando. A criança bateu porque tem uma comunicação. Isso. E como que a gente vai fazer? A mamãe vai conversar com o filho, a babá vai conversar com as crianças e com a mãe. Isso. Todos alinhados. Todos alinhados. E para colocar também mais um adendo, porque é uma questão muito importante essa. Você falou muito bem sobre a inteligência emocional, que em alguns momentos de caos, de conflito, a gente tende a perder um pouco a inteligência emocional. Eu falo bastante para os profissionais a importância delas ajudarem as crianças no desenvolvimento da inteligência emocional, principalmente nessas situações de conflito. Mas também é importante a profissional ter a ciência de que a criança está se comunicando, que é o que você bem falou, muito bem falou. A criança está se comunicando e ela, como uma boa profissional, uma boa ouvinte, se ela conseguir entender o porquê ela está se comunicando dessa forma, ela vai ser uma profissional de excelência para essa criança. E ela vai contribuir para o desenvolvimento emocional desse serzinho que ela cuida. Perfeito. Então, ela transformar todo esse limão num belo mousse de limão, porque eu adoro doce, né? A galera fala caipirinha, mas eu gosto de doce, então uma bela mousse de limão. Mônica, eu vou te pedir 1 minuto, porque eu tô com uma pessoa muito especial aqui do meu lado, que é a nossa Cris, né, Gurgel? Cris está aqui hoje. Muito bem, Cris. Tava com saudade, faz 1 semana que eu não te vejo, Cris. Verdade. Oi, todos os ouvintes da Nova Difusora, do programa Rumo ao Sucesso. Boa tarde, estou de volta. Tô tomando minha aguinha aqui, porque a Débora mandou eu tomar água aqui, olha isso. Não para de me pegar no meu pé essa menina. Olha... Bebeu água? Não! Mas o Gurgel tirou umas lá também. Já chegou o carnaval, hein? Obrigada, Gurgel. Cris, como estamos com relação às vagas da 4R? Muita gente esperando para se recolocar. Falo direto aqui que a 4R é uma empresa muito bem conceituada, que você está rodando São Paulo, rodando mesmo, pondo aí todas as vagas no seu carrinho 4R para poder fazer as entrevistas. Como estão as vagas hoje, Cris? Bem, antes de falar a respeito das vagas, quero usar aí a sua fala a respeito da empresa, que é uma empresa muito conceituada, e isso é verdade. Porque eu me sinto assim muito feliz quando em nossas integrações eu tenho feedback. Eu gosto de saber como é que os candidatos chegaram até nós. E aí eu tenho a devolutiva que foi uma indicação, ou que eles viram nas redes sociais, e aí foram pesquisar a respeito da empresa, e aí compraram aquela imagem, né, que está sendo vendida. Então isso é muito positivo. E hoje a internet você pode encontrar o bom e o ruim, né? E é legal que as pessoas estão falando bem da 4R Serviços. E então eu estou aqui para divulgar as vagas. Você que ainda não faz parte da nossa família, então vem fazer parte. Vem também acreditar no que está sendo falado, certo? Nós realmente somos uma empresa que é engajada com os seus funcionários e proporcionamos um ambiente realmente saudável. É isso que nós prezamos. E vagas na Zona Sul, vagas na Zona Oeste. Então, assim, você que mora no Butantã, chegou a sua vez. Às vezes os candidatos... Tanta gente perguntando em vagas na região do Butantã. Sim, e às vezes os candidatos dizem assim, mas eu moro em tal região, não aceita. O que é que nós priorizamos? A qualidade de vida. Então,
onde está mais próximo para o candidato, é ali que nós vamos realmente fazer essa captação para essa vaga. Mas isso não quer dizer que você não possa fazer contato conosco, não possa participar dos nossos processos que são diários. Tá? Agora mesmo estou vindo de um processo em Barueri e aqui comparecendo com o nosso compromisso. Tá? Nós priorizamos isso, realmente a qualidade de vida. Então, independente de onde você esteja, seja Jundiaí, Cotia, Barueri, qualquer que seja a região de São Paulo, faça contato conosco, participe dos nossos processos que a sua hora vai chegar. Muito, muito bom, Cris. Eu agradeço demais a sua presença hoje, falando em credibilidade da empresa. Quando a gente coloca a cara para bater nas redes sociais, a gente está assim se expondo e sujeitos ao sim, ao não, ao você é bom ou você não é bom. E quando você fala que o retorno vem através das redes sociais, é onde mostra que vocês sim estão com a cara lá e estão batendo bem, né, no sentido positivamente, não é que estão batendo, estão elogiando a empresa muito bem. Então eu fico muito feliz em saber e principalmente agradecer a 4R por estar aí do nosso lado, quase um ano, daqui a pouco chega um ano aí de parceria. E você, Cris, como uma profissional de RH muito competente, também quero agradecer a sua presença, a sua forma de atuação na empresa e tendo todas as pessoas, os candidatos que têm procurado a sua assistência, o seu trabalho, têm sim elogiado o seu trabalho. Então, deixo aqui meu também agradecimento pela profissional que você é. Muito obrigada e até a próxima terça-feira. Tchau. Eu quero aproveitar esse momento, eu sei que o Gurgel já está quase me encerrando aqui, quase me cancelando, porque disse que eu tenho que acabar o programa e eu quero voltar com a Mônica ainda, mas eu quero aproveitar esse momento para falar também da Exem, que a Débora disse aqui no início da nossa gravação, e eu quero sim enfatizar que a Exem é uma empresa de call center especializada em profissionais no atendimento ao público. Então você aí, eu tô com a Mônica que fala de comunicação, você aí que se considera uma pessoa que tem uma comunicação proativa, uma pessoa dinâmica, uma pessoa que realmente gosta de se comunicar com outras pessoas, mas não tem experiência na área, não tem problema. A Exem atende você aí que quer o seu primeiro emprego como profissional. Eles estão no @exematende ou pelo www.exem.com.br. Muito obrigada por estarem aqui com a gente neste programa. Um beijo a todos e voltamos aqui rapidinho com Mônica. Temos só 2 minutos, Mônica, e eu preciso perguntar para você. A Edna me fez essa pergunta e eu prometi para ela que eu traria. Então, vamos lá. Quais os principais desafios de comunicação que as babás têm enfrentado ou os profissionais têm enfrentado quando lidam com crianças e como superá-los? Então, profissionais em geral, eu sei que você não está ligada totalmente com babás, mas quando a gente fala dos profissionais que você vem encontrando, quais os principais desafios, quais as principais dificuldades que eles vêm enfrentando na comunicação? Resumir aí em 5 pontos muito rápidos. Uma comunicação desalinhada é postura, a entonação de voz. Ou eu tô colocando muita energia, ou eu tô tirando energia. Então eu preciso dosar quem é o público com quem eu vou falar. Outra coisa, quando eu falo com velocidade, dentro de uma energia, com uma postura e uso das minhas mãos, eu demonstro mais segurança. Quando eu falo muito pausadamente e muito fechadinha, eu estou mostrando essa introspecção. Então, o que faz diferença numa comunicação alinhada? Velocidade, ritmo, volume e a postura. Quando eu alinho esses pontos, eu tenho uma pessoa que fala com segurança. Eu não vou conseguir falar com uma criança sobre algo perigoso se eu estiver toda alegrinha. Tá. Mas eu também não vou conseguir conquistar uma criança falando brava. Então, com a criança, eu tenho que ter um tom de voz mais amigável, mais de brincadeira. Mas quando for sério, a história da brincadeira tem que estar ali impressa. O que eu preciso ensinar nesse contexto. E no mundo corporativo, no mundo profissional em geral, é entender que as pessoas que falam de forma alinhada conquistam melhores posições. As pessoas que são muito fechadinhas, elas perdem as oportunidades. Excelente. Muito obrigada, Mônica. Eu queria que você
Vocês aí que não tiveram suas perguntas respondidas hoje, mil desculpas, mas a gente tem um tempo que corre aqui e a gente não consegue responder para todo mundo. Ao mesmo tempo, vou pedir para a Mônica deixar o contato dela aqui. Quem quiser entrar direto no Instagram, já pode acioná-la e fazer as perguntas e também participar das mentorias, porque eu tenho certeza que você sairá de lá falando no palco. É isso? Com certeza. Então, sendo muito breve, Mônica Mello Oratória, me procura no Instagram, mandem as suas perguntas. A Débora e a Bia vão me mandar as perguntas que vocês mandaram. Também já vou dar um tempinho aqui pra gente responder todas elas. Eu quero muito que vocês invistam na comunicação de vocês, fiquem alinhados e mostrem pro mundo o profissional incrível que vocês já são. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo, Mônica. Obrigada pelo... Queria deixar para vocês mais uma vez os nossos canais de comunicação. Vocês podem entrar no Bia Greco Baby Care, no Instagram, no Facebook. Tem gente que usa Facebook? Tem, né? Tem. Eu fiquei sabendo que tem muita gente que usa. No Facebook, no Spotify, no TikTok e no YouTube. Então, qualquer um desses canais que vocês acessarem, Bia Greco Baby Care. E, por último, queria dizer para vocês que o Boca vem hoje. O Boca não vem hoje, Gurgel. Não temos samba? Já tô arrasada. Então tá bom. Então vocês continuem com a programação maravilhosa da Rádio Nova Difusora e vejo todos vocês, ou vocês todos me ouvirão aqui na próxima terça-feira às 15 horas. Grande beijo para todos e ótimo dia. Você ouviu aqui na Nova Difusora, Rumo ao Sucesso, com Bia Greco, para quem quer alcançar mais e viver melhor. Você ouve e não cansa de ouvir. Nova Difusora. A sua empresa pode ser a melhor, mas se você não anuncia no rádio,